Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor. Conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste, como um pôr de sol. Para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada, como uma borboleta pela janela, mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso, como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada. Os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se o não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda, como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar, ser cordeirinho, ou ser o rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo. É só porque sinto que escrevo ao pôr do sol. Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela grama fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim. No cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente, como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva, quando a chuva é precisa, e que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta, onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando crianças se sentavam como um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo, eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é,
mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, e nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas? E de terem ramos e de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado, como pensar na saúde, ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com um modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração, e uma missa e uma comunhão, com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores, e as flores, e os montes, e o luar, e o sol, para que lhe chamo eu, Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe.
Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste, de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na grama, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada. Que te diz o vento que passa? Que é vento? E que passa? E que já passou antes? E que passará depois? E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso? Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento? O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira. E a mentira está em ti. Leve, leve, muito leve. Um vento muito leve passa e vai-se, sempre muito leve. E eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo. Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, porque sequer atribuo eu beleza às coisas. Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não. Tem cor e forma, e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que digo eu das coisas? São belas? Sim, mesmo a mim que vivo só de viver, invisíveis. Vem ter comigo as mentiras dos homens, perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível. Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. Mudo, mas não mudo muito. A cor das flores não é a mesma ao sol de quando uma nuvem passa ou quando entra a noite e as flores são cor da sombra. Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores. Por isso, quando pareço não concordar comigo, reparem bem, para mim, se estava virado para a direita, voltei-me agora para a esquerda. Mas sou sempre eu, assente sobre os mesmos pés. O mesmo, sempre, graças ao céu e à terra, e aos meus olhos e ouvidos atentos, e à minha clara simplicidade de alma. Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem. Tenho. Sou místico.
mas só com o corpo. A minha alma é simples e não pensa. O meu misticismo é não querer saber. É viver e não pensar nisso. Não sei o que é a natureza. Canto-a. Vivo no cimo de um outeiro, numa casa caiada e sozinha. E essa é a minha definição. O mistério das coisas? Onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos, a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio disso, e que sabe a árvore? E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra, porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas, e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser. E não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Da mais alta janela da minha casa, como um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe, como que na diligência, e eu sem querer sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe quem os terá? Quem sabe a que mãos irão? Flor colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre, como quem se cansa de estar triste. Ide de mim! Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar, e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico como o universo.